Nós vamos dar uma dica boa de acompanhamento do sanduíche, que muita gente acha que acompanhamento de sanduíche é só batata frita. Então nós vamos mostrar uma maneira legal, muito criativa para a gente fazer um acompanhamento para o sanduíche, que vai ser um tempurá. Bom, pessoal, a dica de hoje do vídeo vai ser como fazer um tempurá. Então vamos lá primeiro. Eu tenho um amido, eu vou colocar meio copo de amido para 1 copo de farinha de trigo. Eu vou pegar o bicarbonato. Bicarbonato é um negócio muito bacana, porque quando você come fritura costuma dar azia. O bicarbonato, quando você está com acidez, toma um pouquinho de bicarbonato e você não tem aquele problema de acidez, para na hora. Então ele tem 2 funções aqui. Eu vou pegar uma colher, vou colocar aqui também, e ele vai funcionar como fermento. Então é muito simples. Eu já peguei aqui a farinha, o amido, o bicarbonato. Eu venho, para esse produto, quando eu for fritar, não ficar muito encharcado, eu uso água gelada. A água gelada aqui, ela está formando quase uns cristais de gelo, porque ele que não vai deixar ele encharcar. Então o segredo da massa do tempurá é água muito gelada. O que eu faço? Eu coloco a água dentro do congelador, quando ela começa a formar os cristais de gelo, eu tiro e vou começar a misturar. Uma outra dica também, a farinha de trigo, ela tem muito glúten. Então, o que a gente faz? Coloca a maisena ou o creme para ficar mais suave. Você não pode misturar muito não, você mistura pouco, senão começa a dar liga. Então, o amido já está aqui com a farinha. O amido tem esse papel de diminuir o glúten da farinha. Então, eu coloco aqui, às vezes a farinha absorve mais ou menos água. Então, eu vou colocando o meu ponto de creme, que na verdade é tipo um mingau. Aqui, já está começando a farinha a absorver a umidade. Então, o segredo do tempurá é o creme. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que temperar também esse creme. Como eu vou usar agora a cenoura, eu poderia estar usando qualquer coisa que eu quisesse. Por exemplo, uma batata, uns vegetais, que é muito usado na culinária oriental, né, para fazer tempurá. Então eu vou temperar. Eu estou aqui no caso colocando só sal, né? Mas você pode colocar uma páprica, uma pimenta do reino. Aí fica a gosto de vocês fazer o tempero, né? Então já coloquei aqui 3 gramas de sal, que é o pacotinho. Vou simplesmente misturar. E o meu creme está prontinho para eu submergir a minha cenoura. No caso aqui, é muito simples. Eu vou pegar aqui a farinha de trigo, que eu coloquei num recipiente. Eu vou pegar essa cenoura e vou passar ela na farinha de trigo. Quando eu coloco um pouquinho de farinha de trigo, ela já começa a tampar os poros da cenoura. Então, daqui eu passo na farinha de trigo, passo no creme do panko e venho aqui e coloco na farinha panko. Aqui, minha cenoura está totalmente empanada. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no óleo, mas antes de colocar no óleo, eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Muita gente comete um erro primário de fazer frituras e fica muito encharcado. Então o que a gente fala? O melhor óleo para se fazer uma fritura é o óleo de algodão, que ele é mais resistente. Nunca fazer fritura com óleo de soja. O óleo de soja ele foi feito para fazer uma fritura rasa, que a gente chama de fritura de superfície. Quando você vai fazer uma fritura sob imersão, é bom usar um óleo bom, que é um óleo de algodão, que é o melhor que tem. E muita gente também coloca muita coisa dentro do óleo. O que nós fizemos aqui? Eu peguei uma fritadeira, coloquei 3 litros de óleo. O que representa esses 3 litros de óleo? Quando eu for fazer uma fritura, eu não posso encher a fritadeira de batata, de coxinha, de salgados, porque vai baixar o nível da temperatura do óleo e vai encharcar, comprometendo a qualidade final. Então, para isso, eu vou colocar 10% no máximo dentro do óleo quente. Quando você tem essa temperatura de 150 graus e colocar no máximo 10% de sólido em relação ao óleo, você tem uma fritura fantástica. Prontinho. Então ele está crocante. O creme, ele deu uma expansão. A gente empanar uma cebola para ela ficar muito crocante. E nós vamos estar usando os mesmos ingredientes para fazer o tempurá. A farinha de trigo, o creme e a farinha de tempurá. Então vai ser muito simples. Pega uma cebola média, faço os cortes bem mais grossos, né?
a espessura. Muito simples também. Dica boa, hein? Não pode esquecer dessa dica. Pegar a cebola já fatiada, passar na farinha de trigo. Por que eu passo ela na farinha de trigo? Ela precisa absorver um pouquinho da farinha para depois ela absorver o creme. Se eu não passo na farinha de trigo, ela fica impermeabilizada. Então, quando eu coloco no creme, o creme não vai pegar um pouquinho a cebola. Então, é muito simples. Passei na farinha, passo no creme. Se você observar, o creme aderiu bastante na cebola. Essa crosta que está aqui mais grossa, ela vai ficar maior. Então, ela vai dar um volume. E é muito simples. O que eu faço aqui? Olha, passei na farinha de tempurar. Como deu volume, então eu simplesmente coloco ela aqui para fritar. Já foi a dica da gente colocar a 150 graus, nunca fazer fritura a 200. Eu quero que ela fique crocante, que ela fique cozida. Então, se eu coloco a 200 graus, o que vai acontecer? Ela vai queimar rápido, vai fritar rápido, vai ficar crua por dentro. Então, objetivo, fritura lenta, 150 graus. Então, vou colocar aqui para vocês verem como ela ficou muito bonita, totalmente empanada, e ela vai agora para a fritura. O que eu acho muito bacana aqui, ela dá volume quando você morde, você dá aquela crocância. E para acompanhar essa cebola que eu fiz no tempurá, eu vou usar uma maionese defumada para acompanhamento. Então tá aqui a nossa cebola empanada, muito crocante, que é a dúvida de muita gente de como preparar. Essa dica foi simples.